Abra a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 3. Queria convidar você a ficar em pé. Amanhã é o nosso último dia de separação. 30 dias de separação em jejum. Domingo entregaremos o nosso jejum, onde nós trabalhamos todos esses 30 dias clamando a Deus para que Deus remova das nossas vidas, que nós possamos enxergar e no poder de Deus remover das nossas vidas a iniquidade. E nós vimos que iniquidade é uma coisa muito séria, é algo que traz consequências para a nossa geração. Hoje eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre a iniquidade, mas vou falar sobre o momento que nós temos, a partir do momento que nós tomamos decisões diante de Deus, o que Deus tem preparado para nós. Então está escrito assim em 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote, Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele te respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Esse se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei. Meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor ali e esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que eu vou fazer coisas em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas de manjar. Até aqui. Pode se assentar. Nós vamos orar, mesmo sentados. Amado Deus, nós estamos na Tua presença nesta noite e queremos pedir que, em nome de Jesus, o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, eu sei que nós viemos aqui para Te adorar. Nós viemos aqui para prestar cultos ao Senhor, a cantar louvores ao Senhor, a exaltar o Teu nome, porque só Tu és digno. Mas, Senhor, nós queremos também ouvir a Tua voz. Queremos direções para as nossas vidas. Nesse tempo que nós nos separamos, para termos mais sentimentos, mais discernimento do que o Senhor tem para nós. Ó Deus, ajuda-nos a entendermos a Tua vontade. Ajuda-nos a sabermos o que o Senhor tem para nós. E obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui, porque eu sei que o Senhor tem algo para fazer nessa noite entre nós. Toda honra e toda glória seja dada ao Teu nome. Nós Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu não sei se você está preparado para as coisas novas que Deus tem para a sua vida.
Deus tem coisas novas para as nossas vidas. Aliás, eu não sei se você sabe, isso não é uma frase de autoajuda, mas isso é o que a Bíblia nos ensina, que o Senhor, Ele está disponível diante de nós e disposto para sempre nos dar algo novo, um óleo novo, um vinho novo, direções novas. Deus, ele é um Deus que tem prazer em fazer isso com os seus filhos. E eu não sei se você está preparado para este algo novo, você que tem feito jejum, você que se separou, porque a Bíblia nos ensina, a gente percebe na palavra de Deus, que toda vez que alguém se separa e começa a buscar algo novo em Deus, esse algo novo vai acontecer. Toda vez que alguém começa a se separar de pecado para ter uma vida mais constante em Deus, Deus vai fazer coisas novas. Também é verdade que aquele que vai viver em pecado, vai viver as consequências do pecado, virão coisas piores. Um abismo chama outro abismo. Em compensação, se nós andamos com Deus, se nós estamos pedindo para Deus, Senhor, revela as iniquidades que estão no nosso coração, para que nós possamos ter mais comunhão contigo, isso também vai trazer coisas novas para a nossa vida. Mais novidades, mais bênçãos, mais direções. Então, eu não sei se você está preparado para essas coisas novas, porque eu estava buscando no Senhor essa palavra, e o Senhor estava falando comigo sobre isso. Como existe o tempo em que o Senhor separa as gerações. Fale comigo, Deus separa as gerações. Existe um tempo, irmãos, em que a gente vê caos, né? Destruição, e de repente Deus muda tudo aquilo e transforma tudo aquilo. É como se Deus falasse assim, esse aqui foi o tempo da destruição e esse aqui é o tempo da bênção. A gente vê isso constantemente na palavra de Deus. Quando Israel peca, estão debaixo do jugo do inimigo. Quando Israel se arrepende, Deus traz a bênção, Deus traz a prosperidade. Assim, é como esse texto que nós acabamos de ler, é como se nós pudéssemos olhar no retrovisor de um carro, porque lá em Lucas diz que quem coloca a mão no arado não olha para trás, amém? Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, porque quem fica olhando para trás não vê o reino de Deus. Jesus falou isso lá em Lucas 12. Então, nós que estamos avançando, nós vamos olhar no retrovisor, olhar para trás pelo retrovisor, né? E nós vamos ver o quê? Um tempo de rastro de destruições e coisas novas que o Senhor tem para nós, para frente. As bênçãos que o Senhor tem para frente nas nossas vidas. E esse texto que nós estamos vendo aqui duas gerações. Uma geração que cometeu muitos pecados, que foi a geração de Eli, que foi o sacerdote, um profeta Eli. A geração de Eli cometeu muitos pecados, seus filhos foram extremamente maus, tanto é que Deus fala para Samuel, né? Olha, eu não vou aceitar o perdão, os sacrifícios de Eli. O que eu condenei, por causa da iniquidade deles, eles vão pagar pelo que eles fizeram. Então nós temos uma geração de iniquidade, uma geração que fizeram coisas erradas, e nós temos uma geração nova que vem por meio de Samuel. Deus agora vai trazer bênçãos através de Samuel. E é interessante isso, porque domingo, eu acho que foi domingo que o pastor João pregou, foi domingo agora? Não, faz uns 3 domingos, né? 2, 3 domingos que o pastor João pregou, e foi interessante algo que ele falou, porque ele falou assim, quando um muçulmano entra na faculdade, ele sai da faculdade depois de 4, 5 anos, e ele já conseguiu levar mais 3, 4 para ser muçulmano. Agora, na estatística dos cristãos, cada 10 cristãos que entram na faculdade, 10 jovens que entram na faculdade, só 3 saem ainda convertidos, os outros 7 se perdem. Os outros 7 ficam tudo no mundo. Porque essa é uma geração que não foi, que viveu na iniquidade, uma geração que não se arrependeu, uma geração que não confrontou o pecado, uma geração que vai deixando, e esse de vai deixando, leva para longe de Deus, para bem longe do Senhor. Então, esse texto aqui vai nos mostrar 2 gerações. Uma geração de homens que foram perversos, e Deus fala 2 vezes sobre isso. Olha o versículo 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade, ou seja, toda a geração de Eli, né?
E aí ele fala no versículo 14, portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício Deus perdoaria aquilo. Aí você fala assim, mas por que Deus não vai perdoar? Porque não havia arrependimento, não havia desejo de mudança. Então, já que não há desejo de mudança, não adianta fazer sacrifício. Eu não sei se você já ouviu falar do choro de Esaú. Quantos aqui já ouviram falar do choro de Esaú? Lembra de Esaú? Esaú, ele tinha a sua primogenitura. E aí ele vendeu a primogenitura dele para Jacó. E depois, ele vendeu por um prato de lentilhas. Quando ele foi ser abençoado, Jacó ainda roubou a bênção. E Esaú chega e chora diante de Isaac. Oh, meu pai, o senhor não tem uma bênção para mim. E a gente vê o texto lá de Gênesis, a gente fica até com dó, né? A gente fica até com pena de Esaú. Fala, tadinho de Esaú, está chorando, roubaram a bênção dele. Mas quando você lê o trecho lá de... Olhem para mim, ó, eu sou mais bonito que elas. Muito mais. Quando você lê o texto de Gênesis, você vai ver que Deus está falando de Hebreus, lá em Hebreus diz assim, não houve arrependimento no coração de Esaú. As lágrimas dele não eram lágrimas de arrependimento, era um choro falso. Já ouviu falar de lágrima de crocodilo? Né? O crocodilo sempre tem uma lagrimazinha dele aqui assim, mas chega perto dele, ele vai te comer. Né? Ele não vai ter dó de você. Então nós temos aqui duas gerações. Uma geração de iniquidade e uma geração nova. Fale comigo, uma geração abençoada. Fale novamente, uma geração abençoada. Meu irmão, é isso que Deus quer trazer para nós, uma geração abençoada. Se eu tiver no meu coração um coração de arrependimento, um coração onde eu vejo o pecado, eu confesso o meu pecado, eu estou vendo que eu estou errado, eu mudo a direção. Se eu sou esse homem, porque ninguém vai conseguir viver sem pecar. Nós não vamos conseguir viver sem pecar. Mas se eu tenho constantemente a minha cabeça no travesseiro, fazendo uma análise do meu dia e falando, eu errei, eu pequei, eu vou consertar isso, essa pessoa vai fazer parte de uma geração abençoada. Fale comigo, uma geração abençoada. Então, eu queria que você visse algumas coisas interessantes aqui no texto da Palavra de Deus, porque aqui o Senhor nos fala o que vai acontecer com uma geração abençoada, quais são as coisas que acontecem através de um povo que anda e quer esta bênção. 1 Pedro capítulo 2, 9, diz que, abre lá, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Abre, por favor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Acharam? Todo mundo achou? Estão abrindo aí? 1 Pedro 2, 9. Olha o que o apóstolo Pedro fala a nosso respeito. Ele diz o quê? Vós sois raça eleita. Ele está falando da gente. Fala para o teu irmão, é sobre nós isso. Fala para o teu irmão, é sobre nós. Vós sois raça eleita. Não está falando o Edson é raça eleita. Não está falando o Ronildo é raça eleita. Está falando nós somos. Fala para o teu irmão, somos nós. Esse negócio é com a gente. Amém? Vós sois, que mais? Nação, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos de Deus, gente. Nós éramos do diabo, mas hoje nós somos de Deus. A fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Nós estávamos nas trevas, mas agora nós estamos na maravilhosa luz. Então, volte lá para 1 Samuel capítulo 3. Nós somos um povo, uma geração para sermos abençoados. Nós precisamos buscar uma geração abençoada. Nós temos que querer ser uma geração abençoada. Fale comigo, em nome de Jesus, uma geração abençoada. Gente, escute o que eu estou te falando. É muita maldição sobre a terra. É muita gente gerando maldição, é o que eu te falei. Não adianta nada criar filho para depois ir para a faculdade e ir para o mundo. Nós, graças a Deus, a estatística na nossa igreja, de cada 10 que vai para a faculdade, se a gente perder meio, é muito. Porque todos os nossos filhos que vão para a faculdade, eles voltam. Todos. Nós não perdemos nossos filhos.
Porque nós queremos ser uma geração abençoada. Nós não podemos querer ser uma geração igual à geração de Eli, uma geração sem compromisso. Isso depende de você. Você está entendendo? Isso depende de você, não é depende de mim. Depende de cada um de nós. A Vanessa tem filha. Você tem parente, você tem sobrinho, você tem neto. A sua geração tem que ser uma geração abençoada. Nós não podemos ir para casa e começar a vermos a nossa família gerando maldição sobre a terra e falando, nossa, como ele foi ruim, nossa, como a minha família foi uma família destruidora. Vocês pegaram a sua folha? Quantos pegaram a folha da geração? Você tem que olhar e ver quantas coisas erradas deu na sua geração e você tem que falar assim, a minha geração vai ser abençoada. A minha geração vai ser abençoada, a minha geração não vai ser uma geração de caos. Isso vai depender da gente. Porque olha só o que Deus nos ensina. Vamos para 1 Samuel capítulo 3. Olha o que Deus nos ensina. A primeira coisa de uma geração abençoada, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Existe um monte de gente que não consegue escutar a voz do Senhor, mas a nossa geração vai escutar a voz do Senhor. A nossa geração vai escutar a voz do Senhor. É rara para aqueles que estão na iniquidade, mas para nós que queremos arrependimento e nos quebrantamos, nós vamos ouvir a voz do Senhor. Porque Deus se relaciona com pessoas que têm coração quebrantado. Deus se relaciona com gente que o ama. Deus se relaciona com gente que se separa para Ele. Ele é Deus, Ele é um Deus separado. A Bíblia diz que Ele como Deus, Ele não se mistura com as trevas. Ele como Deus não se mistura com o que é iníquo. Ele é santo. E quando você fala assim, eu quero ser santo, não é que você vai conseguir ficar sem pecar, mas quando você se dispõe a viver uma geração nova, um tempo novo, você vai escutar Deus. Deus vai começar a falar com você. Naquele tempo, Eli não escutava. Eles não escutavam Deus. Deus não falava com eles. Já ministrei aqui algumas noites aqui. O que eu vejo de gente que está em pecado, em iniquidade, sem santidade, falando assim, Deus falou comigo, apóstolo. Eu olho e falo, glória a Deus, hein? A pergunta é, que Deus é que está falando com você? É que hoje, irmãos, nesses nossos tempos, existe aquela questão de você tem que tomar cuidado com tudo que você fala, com tudo que você faz, né? Tem aquilo que é politicamente correto, tem coisa que é melhor não falar. Mas a gente pensa, não pensa? Sim ou não? A gente pensa, não pensa? Você já viu aquela pessoa que você sabe que ela não paga ninguém? Aí ela chega, ela vai pedir dinheiro para você, ela fala assim, mas eu vou te pagar. Você só pensa, né? Vai, sim. Vai. É a mesma coisa quando você está falando com um mentiroso. Qual que é a primeira coisa que o mentiroso fala? Eu fui muito mentiroso quando era menino. Que é a primeira coisa que o mentiroso fala? Eu juro. Quando o cara começa com eu juro, olha, irmão, sai fora desse cara. Primeiro porque a Bíblia manda não jurar. A nossa geração é uma geração que foi chamada para ouvir a Deus. Nós precisamos querer isso. Eu quero. Eu venho me separando, eu venho me santificando, eu venho quebrando. Lembra, eu ministrei aqui um dia, nós estamos chegando no final da nossa campanha. Domingo, nós vamos ter uma direção livre. O pastor Marcelo vai pregar no domingo, eu vou pregar no domingo, nós temos direção livre para encerrarmos o nosso tempo de jejum e de separação. Mas olha, existe uma coisa, irmãos, que é a coisa principal para você poder alinhar a tua vida em santidade com Deus. Acredite. Por favor, acredite. Nos 10 mandamentos tem lá, guardar o sábado. E já ensinei isso aqui várias vezes no tempo da campanha. Mas quanto mais você ouvir, melhor entra na tua cabeça. E quando fala de guardar o sábado, não está falando de guardar o dia do sábado, porque
quando Deus mandou guardar o sábado, que era o sexto dia, o sétimo dia, aliás, o dia do descanso, queria dizer que aquele dia que tinha que ser guardado era quando você entrava naquele dia, a sua vida seria um descanso, porque você dependeria totalmente de Deus. Quando Deus mandou guardar o sábado, não tinha segunda, terça, nem quarta, nem quinta. Então nós precisamos começar até o primeiro dia da semana, o nosso domingo, como o dia do descanso nosso, o dia em que eu vou depender de Deus, o dia em que eu vou vir para o culto para adorá-lo, para amá-lo, para cantar louvores, para entregar minha oferta, para ouvir a sua voz. Quando você tiver o domingo como principal dia da sua vida, porque você vai se encontrar com o teu Pai para adorar no meio da igreja, todas as outras coisas vão se alinhando. Mas enquanto Deus não for a primeira pessoa da sua vida, as outras coisas não se alinham. A nossa geração é uma geração para escutar a voz de Deus. Fala para o teu irmão, escutar a voz de Deus. O ímpio, o iníquo não ouve a voz de Deus. Hebreus capítulo 1. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala através do Filho. Deus continua falando. Deus continua se comunicando. Ah, mas eu não escuto. Porque precisa se separar. Precisa ter uma vida de confissão de pecados. Precisa ter uma vida de olhar e falar assim, isso aqui não é de Deus. Essa música não é do Senhor. Essa forma de tratar as pessoas não é do Senhor. Eu quero me alinhar com aquilo que é do Senhor. Deus vai te abençoar e vai fazer você escutar a voz dele. Mas não é só isso. Essa geração santa, olha, eu não li, né? Mas o capítulo 2, que nós não lemos, aparece um homem para falar com Eli. Aparece um profeta para falar com Eli. E esse profeta vai falar para Eli assim, ó, resumindo, Deus vai acabar com seus 2 filhos. E você não vai ter nunca mais alguém na sua família que vai ficar velho. Isso quer dizer que todo mundo vai morrer? Antes. Palavra dura? Sim ou não? Deus manda um profeta para falar com Eli. A maldade de vocês é tão grande que você não vai ter mais velho no meio da sua família. Vai morrer tudo antes. Mas esse profeta fala uma coisa. Olha o versículo 35. Ele está falando pela parte do Senhor. Versículo 35 diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. O ungido aqui é Jesus. O ungido, aquele que vai chegar ainda, é o Messias. Mas esse sacerdote que vai se levantar e vai ter uma geração abençoada, está falando de Samuel. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos sacerdotes reais. A segunda coisa que faz parte de uma geração abençoada é fidelidade. Fale comigo, fidelidade. Versículo 35 está dizendo que Deus levanta homens e mulheres para serem fiéis a Ele. O que é fidelidade? É manter-se alinhado aos propósitos que você assumiu na sua vida. Por exemplo, se assumiu um propósito de trabalhar como vendedor, ok? Você foi lá numa empresa e a empresa te pergunta assim, você quer trabalhar para mim? Eu quero. Ó, você vai trabalhar das 8 às 6 como vendedor, tudo bem? Tudo bem. Então está aqui a chave do carro da empresa, o dinheiro para você abastecer o carro, para você poder almoçar. Isso aconteceu comigo. E até logo, pode trabalhar. Fidelidade, agora eu sair com o meu carro e saber que ninguém está me vendo, mas eu vou trabalhar até às 6 horas da tarde. Ninguém está me vendo, ninguém sabe para onde eu estou indo, mas eu vou cumprir com aquilo que eu assumi. Fidelidade é quando você fala para Deus, tu és o meu Senhor e eu vou cumprir com aquilo que o Senhor me falou para cumprir. Isso é fidelidade. Uma geração diferente da geração iníqua é uma geração que é fiel. Fala para o teu irmão, fiel, meu irmão. Fale comigo, fiel. Balança teu irmão, fala para ele, você tem que ser fiel, meu irmão. Porque Deus é
Deus é fiel. Nós temos que ser fiéis. A geração que Deus chama essa geração abençoada, tem que ser fiel a Deus. Tem que falar não para aquilo que está errado. E tem que assumir com alegria o que é certo. Não precisa ser um agente secreto de Deus, não. Você tem que se revelar como filho de Deus. Já viu agente secreto? Ninguém sabe que o cara é crente. Sabe, o James Bond, evangélico. Ninguém sabe que ele é o 007. Todo mundo tem que saber quem você é. Você tem que ser fiel ao teu propósito, ao teu chamado. Quem te chamou é fiel. E você é? Fale comigo, eu sou fiel. Você tem que falar isso, meu irmão. Porque você faz parte de uma geração abençoada. A geração do passado é uma geração iníqua, que viveu... Uma das coisas que eu mais lamento, tirando aqueles homens e mulheres de Deus que oraram tanto pelo Brasil, os americanos que vieram para cá, os ingleses que vieram para cá, pessoas que choraram pela nossa nação, choraram para que pessoas pudessem se converter na nossa nação, tirando essas pessoas verdadeiras, o evangelho aqui só não é maior porque a igreja foi omissa, porque a igreja não foi fiel. A igreja se fechou. Mas nós fazemos parte de uma geração fiel. Nós queremos essa condição de vivermos esse nível de santidade com Deus para experimentarmos o melhor de Deus. Fale comigo, eu sou fiel. Fala para o teu irmão, seja fiel, meu irmão. Amém? Porque Deus disse, versículo 35, eu vou levantar um sacerdote fiel. E aí, é você? Sim ou não? Vamos fazer aqui algo sério agora? Espero que tudo isso esteja sendo sério. Mas se Deus olhasse para você agora, Ele falaria assim, muito bem, servo bom e fosse fiel no sobre o muito? Ele falaria isso para você? Olha, eu não sou perfeito. Eu erro muito, gente. Eu erro. Peco contra Deus. Peço perdão. Confesso meus pecados. Mas eu tenho meu coração tranquilo, que se o Senhor chegasse para mim, Ele ia falar assim, você fez muito pouco mesmo. Foi fiel no pouco mesmo. Mas foi fiel. A gente tem que ter essa segurança. Eu sou fiel. Eu sou fiel ao meu Deus. Eu sou fiel ao meu Deus. É fácil ser fiel? Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem que dizer, eu sou fiel ao meu Deus. Eu sou fiel ao meu Deus. Você é perfeito? Não sou. Você erra? Eu erro. E você é fiel? Eu sou fiel ao meu Deus. Porque eu confesso os meus pecados, eu me arrependo, eu não o deixo, eu não o abandono, eu o amo. E eu tenho um compromisso de servir. Eu sou fiel. Porque Deus é fiel. Mas você não tem medo de ser perseguido? Olha, ninguém quer ser perseguido. Mas em Mateus capítulo 5 diz, bem-aventurado quando pelo meu nome vos injuriarem e vos perseguirem e vos maltratarem. Bem-aventurado é. Então, você não tem medo de ser perseguido? Eu não quero ser perseguido. Mas independente de ser perseguido, eu sou fiel. Você não tem medo que as pessoas podem te criticar ou podem te abandonar? Não é uma questão de medo, é questão de que eu sou fiel. Uma geração santa, uma geração chamada por Deus, diferente da geração iníqua, é uma geração fiel. Fale comigo, fiel.
Volte para capítulo 3, veja a terceira coisa. Olha o versículo 7. Versículo 7 do capítulo 3 diz assim: porque Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Essa geração santa, diferente daquela geração iníqua, sabe quem é Deus. Samuel ainda não sabia, mas ele aprendeu quem era Deus. Uma geração santa começa a experimentar da grandeza de Deus e a entender quem é Deus. E você vai aprendendo quem é Deus. E quanto mais você aprende quem é Deus, mais seguro você fica em Deus. Ainda que a coisa esteja dando errada, você sabe que lá na frente vai dar certo, porque Ele é Deus. Quando você não sabe quem é Deus, escute, quando você não sabe quem é Deus, se a coisa começa a dar errado, você fica desesperado, porque você não sabe o que Deus é capaz de fazer. Mas quando você sabe quem é Deus e o que Ele é capaz de fazer, a coisa pode estar dando errado, você fala, a qualquer momento vai dar certo, porque Ele é Deus, Ele pode mudar todas as coisas. Samuel não sabia ainda quem era Deus, mas depois ele passou a entender quem era Deus. Essa geração santa, fiel, essa geração que escuta a voz de Deus, sabe quem Ele é. Um Deus que abre o mar vermelho. Um Deus que faz uma muralha onde 3 carroças passavam em cima da muralha de Jericó. E com o grito, você acha que foi o grito que derrubou aquela muralha, meu irmão? Você acha que foi o povo gritando que derrubou aquela muralha? Quem que derrubou a muralha? Foi o Senhor. Foi o Senhor. A partir do momento que você começa a conhecer Deus, você começa a ver que esse Deus do impossível está do teu lado para fazer também o impossível na sua vida. Uma geração santa, diferente da geração iníqua, sabe quem é Deus. Nós temos que saber quem é Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vendo jovens. Estamos vendo o quê? Jovens indo para frente, querendo ser pastor, querendo ser ministro, no ministério profético, orando. Jovens, é uma nova geração. Uma geração abençoada. Uma geração abençoada. Geração abençoada sabe quem é Deus, porque ninguém vai querer se envolver com coisa fracassada. Você quer se envolver com alguma coisa fracassada? Você quer andar com gente fracassada? Se você andar, você vai ser fracassado. Agora, se você andar com um Deus Todo-Poderoso, e você sabe que Ele é o Todo-Poderoso, você vai experimentar desse Deus Todo-Poderoso. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Essa geração santa, irmãos, que o Senhor está fazendo, quer chamar para ser diferente daquela geração iníqua, por isso você tem que ter a tua folha. Eu vou colocar a folha no aplicativo da igreja. Eu vou colocar um vídeo sobre como você vai agir com essa folha. Então, todo mundo vai poder ter a folha. Sobre a sua geração, né? Sua geração, sua família. Eu entreguei aqui uma folha sobre como que se chama? Árvore genealógica espiritual da sua família, desde os seus bisavós, avós, tios, até você. Seus pais até você. Aí você vai ver quanta iniquidade. E você fala assim, a minha geração agora é outra. A minha geração escuta a voz de Deus. A minha geração, ela é fiel. A minha geração, porque é você. Fala assim, sou eu. Fala para o teu irmão, é comigo esse negócio. Não é com você não. Fala para o teu irmão, não é com você não, é comigo. Amém? É com você. É uma geração que sabe escutar Deus, é uma geração fiel, é uma geração que sabe quem é Deus. Eu sei quem é Deus. E quem é Deus? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é santo. Quanto mais... Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês das minhas experiências. Quanto mais a gente sabe quem é Deus, menor a gente se sente. Quando você vê gente muito orgulhosa, arrogante, achando que ela sabe tudo, que ela pode tudo, essa pessoa não sabe quem é Deus. E quanto mais você conhecer Deus, menos você se sente, menos você sabe o tamanho dele, quem você é diante desse Deus. Eu gostei de uma frase do Dr. Grady aqui, né? O Dr. Grady falou uma frase aqui que eu nunca tinha ouvido. Eu já li muitos livros, mas eu nunca tinha ouvido sobre aquilo. Ele falou assim, por que Deus fez um universo tão grande? Pergunta para o teu irmão, por que Deus fez um universo tão grande?
O universo é grande ou não é? Sim ou não? Gente, nós somos uma poeira, uma micropoeira do pó, um micro do pó ainda, nessa galáxia. E você fala, meu Deus, para que Deus fez um negócio tão grande? Porque quem faz algo tem que ser maior do que aquilo que ele fez. Se o universo é grande, qual o tamanho do nosso Deus? Qual o tamanho do teu Deus? Quem faz algo é muito maior do que aquilo que ele fez. Quanto mais você conhecer Deus, mais abençoado você vai ser. A geração abençoada sabe quem é Deus. Vamos avançar. Versículo 11. Versículo 11. O que diz o versículo 11? Disse o Senhor a Samuel. Eu amo isso. Eu amo. Disse o Senhor a Samuel. O que ele disse? Leia comigo. Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Gente, isso é... Você está entendendo aqui? O que Deus está prometendo para essa geração? Deus está falando assim, eu vou contar para você o que eu vou fazer. Você já pensou, Deus Todo-Poderoso, chamando um homem, você, eu, para falar com a gente, olha, eu vou te contar o que eu vou fazer. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Deus chamando um menino, um jovem, e falando para ele assim, olha, eu vou te contar o que eu vou fazer. E o que eu vou fazer vai deixar as pessoas assim com o ouvido tinindo, assim, com aquele zumbido dentro deles. Nossa, olha o que Deus fez. Essa geração que se diferencia da geração iníqua é uma geração que vai ouvir o que Deus vai fazer. Por isso que Deus disse, nos últimos tempos, Atos capítulo 2, eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Os velhos sonharão, mas os jovens profetizarão. Por que vai profetizar? Porque vai falar aquilo que Deus sabe, aquilo que Deus quer. Quanto mais eu me separo, se eu quero fazer parte dessa geração, não uma geração iníqua, dos meus pais, dos meus avós, que não tinham um dia para adorar a Deus, que não tinha Deus em primeiro lugar das suas vidas. Não, essa geração, essa é uma geração que escuta a voz de Deus, é uma geração fiel, é uma geração que sabe quem é Deus, e é uma geração que está pronta para ouvir os recados de Deus do que Ele vai estar fazendo. Ou você acha, olhe para mim, eu não consigo olhar agora para todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas olha bem para mim. Ou você acha que os demônios sabem mais que Deus? Então, peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Não, olha bem para mim, olha nos meus olhos. Você está achando que aquele demônio que desce no terreiro de macumba, que fala do que aconteceu ontem para a pessoa, aquele espírito que desce no terreiro, que fala o que aconteceu ontem para a pessoa, ele é capaz de fazer aquilo que Deus não faz? Não. Aquele espírito que está fazendo isso, ele está copiando o que Deus sempre fez, que foi anunciar aos seus servos, os profetas, o que está para acontecer. Deus sempre trouxe revelação. Sempre. E se eu me santifico, se eu me separo, eu vou começar a escutar direções de Deus para a minha vida e para a vida dos outros. Porque tem uma quinta coisa. Olha o próximo versículo. O versículo 20, perdão. Olha o versículo 20. Não é só uma geração que sabe o que Deus está fazendo, mas tem uma quinta coisa. É uma geração que vai também dar direção para outras pessoas. O versículo 20 diz assim, todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Muitas vezes nós recebemos de Deus bênçãos e nós queremos compartilhar essas bênçãos com as pessoas do mundo.
achando que as pessoas do mundo vão entender o que Deus está nos dando. Mas entenda, as bênçãos que Deus nos dá é para nós compartilharmos entre nós, para que a nossa fé cresça, porque lá fora nós temos que evangelizar as pessoas, não é para ficar falando de sinais lá fora. Lá fora não é para ficar falando que a música da igreja é boa, que na igreja é gostoso de andar junto, que na igreja a gente vê milagre. Lá fora é para a gente falar que Jesus Cristo morreu pelos pecados delas e que elas vão para o inferno se elas não aceitarem Jesus. Lá fora é para isso. Mas aqui dentro é para nós compartilharmos o que Deus está falando, para nós sermos abençoados. A bênção tem que andar aqui dentro, não é lá fora não, tem que andar aqui dentro. A bênção tem que estar entre nós. Nós temos que ser abençoados pela alegria de vermos o que Deus está fazendo numa vida, numa outra vida, no outro. Porque senão, qual que é o prazer que a gente tem? Qual que vai ser a alegria nossa? Ir para o céu? Não, nós temos que ter esse prazer. Samuel fazia parte dessa geração. Uma geração que não somente sabia o que Deus ia fazer, mas também era uma geração que abençoava os que estavam à sua volta, dando as direções. Todo aquele que se santifica, que se separa, que quer fazer parte dessa geração diferente, vai receber de tudo isso. Porque todos esses pontos que eu acabei de falar para você, desses 5 pontos que nós vimos aqui no trecho de Samuel, eles estão alinhados com as revelações do Novo Testamento. Todos. Deus tem tudo para nós como igreja. Porém, eu preciso olhar e falar assim, essa geração iníqua eu não quero. Eu quero ouvir a voz do meu Deus. Eu quero ser fiel. Eu sei quem Ele é, eu sei que Ele é Deus. Eu sei que Ele me chama para trazer revelação de coisas que os outros não sabem, para a minha vida, ou talvez até mesmo para o ambiente que eu estou. E eu sei que Ele me chamou para ser bênção no meio das pessoas, para que todo mundo olhe e fale assim, Deus está fazendo na vida dele, está fazendo na vida dela, está fazendo na vida dele, vai fazer na minha vida também. E nós nos empolgarmos com o que Deus está fazendo um na vida do outro. Feche a sua Bíblia, por favor. Nós estamos encerrando esse tempo de campanha. Você precisa desejar fazer parte dessa geração fiel, dessa geração santa, dessa geração diferente sobre a terra. Eu queria, por favor, chamar aqui para frente. Cadê as crianças que estão lá na classinha? Alguém precisa chamar. Vai lá, Heloísa, chama lá, por favor. As crianças, por favor, chama lá. Ela já me viu. Ela está lá chamando. Ela já foi. Chama as crianças. Eu queria que viesse aqui para frente os jovens. Jovens mesmo, não estou agora... Eu também sou jovem com 61 anos, mas agora vem para frente, jovens 18, 19 anos, pode vir para frente, 20 anos. Vem aqui para frente, ó. Vem aqui na frente. Vem rápido, gente. Se você tem dúvida, já nem serve mais. Vem. Se você não tem dúvida, venha. Vem aqui para frente, pode vir mais para frente. Isso, pode trazer as crianças. Aí, Enzo, chega aí. Pode vir, pode vir. Deixa chegar as crianças. Enquanto elas estão, eu quero orar com vocês. Mas eu queria que, antes de orar com vocês, as crianças vão chegar. Eu queria liberar a palavra sobre todos vocês juntos. Mas escute, vocês estão aqui na frente, os pais de vocês, ninguém tem filho para destruição. Todo mundo tem filho para ser uma bênção. E talvez a história dos pais de vocês, eu não conheço a história de todos vocês, mas talvez a história dos pais de vocês, talvez não tenha sido uma história perfeita. Talvez, mas meus pais foram uma história legal. Mas talvez seus avós não tenham tido, ou os teus bisavós.
Não importa. O que interessa é que Deus tem um tempo para vocês. Essa terra tem que ser transformada através da vida de vocês. Porque vocês estão aí entrando no mercado de trabalho. Vocês vão assumir os melhores lugares dessa terra. Vocês, vem para cá, traz as crianças para cá, ó. Pode trazer. Cadê as maiores? Isso, vem as maiores também. Vem as pequenas. Vem todas as crianças para cá. Isso, aqui, ó. Pode vir aqui na frente, ó. Isso. Isso. Quero orar com vocês. Porque Deus quer fazer de vocês pessoas abençoadas para essa terra. Aí tem um mercado de trabalho aí super agressivo. Sabe, você vai entrar numa faculdade, eu vou trabalhar e você está numa concorrência enorme com um exército de jovens. Mas pessoal, acredita no que eu vou falar. Não interessa quantos milhões tem lá fora. Você é o cara, você é a garota que Deus chamou para ser abençoado nessa terra. Quando Deus olha lá de cima, Ele olha 8 bilhões de pessoas, mas sobre você tem a marca do sangue de Jesus, Ele enxerga você. 8 bilhões de pessoas na terra e Deus te vê, porque Ele fala, esse é meu filho, esse aqui é meu filho, esse aqui é minha filha, é minha filha, é meu filho, é minha filha. Ele está vendo. E vocês precisam ter esse compromisso firme com Deus. De fidelidade, de falar, Senhor, me ajuda, eu quero ser fiel. Quero ouvir tua voz. Você já pensou se hoje à noite Deus te chamar? Não para ir para o céu, para falar com você? Já pensou se Deus, se estiver no seu quarto, aí você escuta. Rafaela. Falando o seu nome, já pensou? Talvez Deus não faça mais assim. Mas Ele pode fazer assim. Então eu quero orar por vocês. Quero orar pelas nossas crianças. Ainda que as pequenininhas que nem saibam o que eu estou fazendo. Mas vocês sabem. Vocês precisam saber que Deus vai usar vocês. Você tem que falar para Deus assim, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Os outros não escutam, mas eu vou ouvir. Senhor, eu quero ser fiel. Não é fácil. Meus amigos na escola, está todo mundo falando sobre virgindade, perder virgindade, usar maconha, fazer isso, é ficar, é um monte de coisa aí. Mas eu vou ser fiel, porque eu sei quem o Senhor, o tamanho do Senhor é Deus. O Senhor vai me trazer direções e vai me abençoar para abençoar a minha comunidade. Talvez vocês venham para a igreja, escute. Talvez você venha para a igreja pensando assim, eu vou lá para a igreja porque eu quero ser abençoado. Eu vou para a igreja porque eu vou ouvir a palavra de Deus para ser abençoado. Mas você precisa começar a pensar que Deus vai te usar para abençoar. Porque a geração santa, ela é usada para abençoar. Você vai ficar sentado aqui até quando? Vai ficar sentado até ficar velhinho? Não, o Senhor quer te abençoar para você abençoar quem está do seu lado. Você tem que estar preparado para abençoar quem está do seu lado. E quando alguém fala assim, eu quero, Senhor, aí Ele vai usar. Posso orar por vocês? Abra o seu coração diante de Deus. Senhor, eu quero pedir por esses jovens, essas crianças que estão aqui. Eu quero pedir que o Senhor os abençoe, Senhor. Porque nossa geração foi iníqua, Senhor. A geração do Brasil, ó, quanta iniquidade o nosso país promove, Senhor. Uma cultura imunda é exportada, Senhor, para o mundo, de leviandade, de imoralidade. Mas nós não, Senhor. Nós queremos ser santos diante do Senhor. Nós queremos ser essa geração de experimentarmos as tuas bênçãos, de ouvirmos a tua voz, porque nós sabemos quem tu és, Senhor. Abençoe esses jovens que estão aqui na frente. Senhor, eu peço que o Senhor traga sobre eles uma unção. Ó Deus, que eles possam sentir a tua mão agora caindo sobre eles e os abençoando para coisas novas e grandes, Senhor.
desde as pequenininhas que estão aqui, Senhor, elas nem sabem o que eu estou falando, mas o Senhor é Deus e o Senhor vai fazer a tua obra. Nós sabemos quem tu és, Senhor. Que estas crianças que estão aqui, esses jovens que estão aqui, Senhor, eles recebam uma porção do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Que eles recebam uma porção para abençoarem, Senhor, para serem abençoados, onde quer que eles possam entrar. Onde eles entrarem, Senhor, eles entrem com a tua bênção e sejam ali, Senhor, guardados pelo Senhor e abençoados pelo Senhor. Levanta eles, Senhor, nessa terra. Levanta esses meninos, essas meninas, esses jovens, para as coisas grandes que o Senhor há de fazer na nossa nação. Levanta aqui, Senhor, autoridades, juízes. Levanta aqui, Senhor, homens e mulheres, para assumirem os comandos da nossa terra, do judiciário, do executivo, do legislativo, do estado de São Paulo, Senhor. Levanta esses jovens para serem o que o Senhor quer que eles sejam, para que eles façam aquilo que é impossível aos nossos olhos, mas nunca será impossível aos teus olhos, porque o Senhor é Deus, e nós sabemos que o Senhor é Deus. Abençoa a vida deles, ó Deus, abençoa o talento deles, abençoa os que já fizeram faculdade aqui, Senhor, que eles possam ser honrados pelos estudos e pela tua graça em ter ajudado eles a concluírem o que eles concluíram. Ajuda aqueles que vão fazer ou estão fazendo faculdade, Senhor, para que eles completem a obra que eles começaram e vejam a tua boa mão ajudando-os a chegar onde eles precisam chegar, mas que nenhum deles retroceda, Senhor, que nenhum deles caia por terra, pelo contrário, que eles se levantem nessa terra e glorifiquem o teu nome nessa terra. Eu os abençoo nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor. Volte para junto da igreja, que nós vamos orar com a igreja. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Vamos ficar todos em pé? Podem voltar para o lugar de vocês. Nós vamos orar agora com todo mundo. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem, que está voltando para o seu lugar. Vou falar de uma experiência minha, tá bom? Se você quiser pegar para a sua vida, pegue para a sua vida, uma experiência minha. Todas as vezes que eu me coloquei à frente, quando alguém ora por mim, ou orava por mim, que eu era jovem, e liberava a palavra para as minhas vidas, a primeira coisa que eu fazia, a primeira coisa, era esperar em Deus que aquilo acontecesse. E eu começava a perseguir aquilo. Porque se a palavra de Deus veio, lembre-se, nós estamos aqui num culto. Deus está fazendo as coisas através de um homem, mas é Deus que está fazendo. E a partir do momento que você recebe isso, você fala, agora eu vou ver isso, Deus fazendo isso na minha vida, isso vai se completar na sua vida. Então, persiga o que Deus está te entregando, aquilo que Deus te entregou nessa noite. Agora, igreja, em nome de Jesus, nós somos responsáveis, nós como igreja, somos responsáveis para mudar essa geração, para mudarmos o que está à nossa volta. Feche seus olhos. Nós estamos nesses 30 dias falando para Deus, Senhor, arranca a iniquidade do nosso coração. Tira a minha vontade e coloca a tua. Nós estamos há 30 dias falando para Deus, Senhor, santifica o meu coração. Então esteja pronto para ouvir a voz de Deus. Seja fiel ao Senhor. Reconheça-o como Deus da tua vida e aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que você pensa. Esteja pronto para ouvir as direções de Deus para mudar a história de outras pessoas, para que você seja usado como uma boca de profeta e para que você abençoe a tua geração. Pai, nesta noite nós estamos na tua presença como teus filhos e eu peço que o Senhor nos abençoe. Nós queremos ser essa geração de Samuel, Senhor, sobre a terra. Nós queremos, Senhor, ainda que alguns aqui se sintam muito novinhos e que nunca tenham ouvido a tua voz, como Samuel nunca tinha ouvido, mas que passem a ouvir a tua voz em nome de Jesus. Passem a ter revelação, passem a experimentar coisas novas. Senhor, eu abençoo o teu povo nesta noite, por meio do teu nome, Jesus, porque o Senhor é o único que pode mudar as coisas na nossa vida. Traz a tua bênção sobre eles, Senhor. Traz a tua bênção sobre esses homens, sobre essas mulheres,
sobre a nossa liderança, Senhor, para que nós sejamos realmente homens e mulheres fiéis diante de Ti, Senhor. Que nós possamos abrir a nossa boca e falar não para aquilo que está errado. E possamos ser fiéis, ó Deus, diante daquilo que é certo. Que o Senhor nos encontre fiéis, porque o Senhor é fiel. Guarda cada um aqui, Senhor. Prospera as mãos dos Teus filhos. Que venha a prosperidade sobre a Tua vida, sobre a Tua casa. Que os Teus filhos retornem para casa. Que as Tuas filhas retornem para casa. Que a Tua família retorne à sensatez e volte aos relacionamentos. Que o Senhor conserte tudo que está errado, porque você é fiel. Deus se manifestará sobre a tua vida com fidelidade, e Ele te abençoará com saúde. Deus te abençoará com graça. Deus te abençoará com tudo aquilo que você precisa, porque Ele é fiel e Ele nos ama como filhos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite e pedimos: abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, para que nós sejamos esta geração, realmente sacerdotes reais, uma nação santa, um povo Teu, Senhor. Nós somos Teus, nós somos Teus, Senhor, nós somos Teus filhos. Que a unção de Deus venha sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Que a unção de Deus caia sobre você nesta noite. Que o Senhor te renove. Que o Senhor te renove, que o Senhor te fortaleça. E que você sinta alegria em poder dizer: eu sou fiel ao meu Deus. Que você sinta prazer e alegria em poder falar: eu sou fiel ao meu Deus. Aleluias. Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Eu peço que o Senhor abençoe cada família que está aqui nessa noite. Peço que o Senhor abençoe cada um que está aqui nesta noite. Em nome de Jesus, traz a tua bênção sobre suas casas. Que nós possamos ver, ó Deus, as coisas novas que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, de geração em geração, e que seja tudo para a Tua glória. Senhor, nós te adoramos, te exaltamos, pela alegria de podermos cultuar ao Senhor. Nós te damos toda a honra e toda a glória, por podermos estar aqui, Senhor, e felizes por podermos estar aqui. Abençoa-nos, Senhor, e seja louvado o Teu nome, hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, vai na paz. Nós te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Se você precisa de alguma oração que eu não orei por você, mas você precisa de alguma oração, vem aqui para frente que nós vamos orar por